Afinal, Jesus tinha ou não tinha uma residência própria? Qual era a cidade que Jesus morava? Vamos descobrir? Vem comigo a mais um estudo sobre as mensagens por detrás dos milagres de Jesus. Shalom, shalom, queridos Haverins, a paz, irmãos, Borim Babaim, bem-vindos a mais um vídeo da série As Mensagens por Detrás dos Milagres de Jesus. O vídeo de hoje será sobre o milagre do paralítico de Cafarnaum. Nesse estudo de hoje, iremos descobrir as mensagens que tem por detrás deste milagre. Antes de começar esse shiur, esse estudo, eu quero deixar aqui o meu Todá Rabá, o meu muito obrigado para aqueles que estão compartilhando esse estudo, para aqueles que estão se inscrevendo no meu canal. Quero desejar aqui uma brahá, uma bênção do Eterno para cada um de vocês. Amém? O texto base que irei usar nesse estudo é Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Começaremos por Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8, que diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Veja, ele foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenham bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe: Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus 9, do 1 ao 8. Perceba que Mateus disse que Jesus chegando em sua cidade. Repare nesses pontos. Mateus disse que Jesus chegou em sua cidade. Agora o segundo texto em Marcos. Veja, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Veja que Mateus fala que Jesus chegou em sua cidade. Marcos aqui já está relatando que Jesus estava em casa. Versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico:
que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Conseguimos perceber, através desses dois textos de Mateus e Marcos, aonde Jesus morava. Mateus diz que a cidade que Jesus morava é Cafarnaum. E Marcos confirma que Jesus tinha uma residência própria, que é a residência aonde aconteceu esse milagre que nós estamos estudando. Agora vejamos o que Lucas fala sobre este milagre. Diz assim no livro de Lucas: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, perceba que a fé aqui não é do paralítico. A fé aqui é das pessoas que estavam carregando o paralítico. Vou repetir. Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Lucas 5, do versículo 17 ao 26. Deixa eu trazer um ponto agora muito interessante. Eu consigo enxergar isso na Bíblia, nesses textos. A implicância que esses fariseus, que esses mestres da lei tinham com Jesus, quando Jesus perdoava pecados. Eles diziam: quem é esse que blasfema? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus era Deus, que Jesus tinha o poder de perdoar pecados. Isso é um ponto, está aqui no texto. Mas eu consigo ver também algo além disso. Nos dias de Jesus, para uma pessoa obter perdão, eles tinham que sacrificar um animal. Eles levavam um animal para o sumo sacerdote sacrificava o bicho, né? E a pessoa que levou esse animal
teria ali o seu perdão. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu quero ser perdoado, só que eu não tenho um animal, eu não tenho um bicho para sacrificar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar. E para mim, a maioria das pessoas que vendiam, que tinham esses animais para venda, eram os próprios mestres, os próprios fariseus. Ou seja, eles tinham lucros com a venda desses animais para o próprio sacrifício. Ou seja, quando Jesus vem perdoando pecados, o que eles pensam? Espera aí, esse camarada vai mexer na minha renda. Eu não vou ter mais rendas vendendo animais para perdão de pecados. Se ele perdoa pecados sem custo nenhum, o que eu quero dizer? Jesus começou a mexer nos bolsos desses camaradas, dos sacerdotes, dos mestres da lei. Por isso também essa implicância. Para mim, na minha opinião, esse foi um dos maiores motivos para que eles prendessem Jesus, para que eles matassem Jesus. Porque Jesus começou a mexer no financeiro. Quem lembra que quando Jesus chegou no templo e derrubou a mesa dos cambistas, jogou tudo no chão? Jesus disse que a casa do meu pai não é casa de cambistas. Estou dizendo com as minhas próprias palavras. Entende? Jesus começou a mexer no dinheiro, no financeiro desses caras. Por isso, maior perseguição. É claro que eles não acreditavam que Jesus era Deus. Mas, para mim, eu consigo enxergar esse motivo também. Ok? Eu quis trazer essa reflexão sobre a questão financeira que provocou tudo o que aconteceu com Jesus. Ok? Voltando agora para o estudo. Pontos importantes. A mesma história é contada nos 3 evangelhos, cada um com sua versão. O único que cita a quantidade de amigos é Marcos, 4 amigos. Já Lucas e Mateus dizem que alguns homens levaram o paralítico. Neste estudo usaremos as 3 versões para montar o estudo. Entendendo o contexto do milagre. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou lago da Galileia, e tinha uma grande multidão lá para ouvir seus ensinamentos. Jesus pegou o barco de Simão Pedro e se afastaram da praia. Ele sentou no barco e ensinava o povo. E foi neste momento que Jesus falou para Pedro lançar as redes para onde as águas são mais fundas. Aí Pedro falou: mas já estamos a noite inteira tentando pescar e não conseguimos. Mas Pedro resolveu ouvir Jesus. Aí a Bíblia menciona que eles pegaram uma quantidade enorme de peixes. E tinha outros barcos lá. E todos ficaram com o barco cheio de peixes, a ponto de quase afundarem. Quando Pedro viu o que tinha acontecido, ele ficou maravilhado e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Todos os outros companheiros de pesca de Pedro ficavam perplexos com a pesca, pois nunca havia visto algo assim. E foi neste momento que Jesus fez o convite a Pedro para ele ser pescador de homens. A estrutura do milagre vai trazer 2 pontos interessantes sobre Jesus. Vejamos aqui. Jesus estava em sua casa em Cafarnaum. O povo ouviu falar que Jesus estava em sua casa. Os fariseus e mestres da lei ouviram que Jesus estava em sua casa e a multidão ia até Jesus.
muitas pessoas se reuniram para ouvir Jesus ensinar. Sua casa estava cheia. Veja que na estrutura do milagre é bem nítido que Jesus estava na sua casa, que ficava na cidade de Cafarnaum. Ou seja, mostrando que Jesus tinha sua casa própria. Segundo ponto interessante. Veja, 4 amigos levaram um paralítico para Jesus curar. Levaram por cima do telhado, pois a casa estava cheia. Desceram o paralítico até perto de Jesus pelo teto. Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei questionaram em seus pensamentos, porque este homem fala tais coisas. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O que é mais fácil, perdoar pecado ou curar? Jesus disse para o paralítico: Levanta-te, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Assim aconteceu. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Veja, um ponto interessante. Jesus conhecia os pensamentos, ou seja, a onisciência de Jesus, atributos que pertencem só a Deus, onisciência, onipresença e onipotência. Veja que Jesus é Deus e os fariseus não acreditavam, eles não criam que Jesus era Deus, mas Jesus mostrando aqui o seu atributo, a onisciência, que conhecendo todos os pensamentos, ele conhece todos os pensamentos. Esse é o segundo ponto que traz a estrutura do milagre. Precisamos agora entender o texto. Jesus perdoou o pecado deste homem. Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2,5. Veja, antes de Jesus curar o problema do homem paralítico, Jesus perdoou seus pecados. O que vale mais? Ter seus pecados perdoados e poder conhecer o céu ou ser curado na terra? Isso nos mostra um pouco como funciona a mente de Jesus. Para ele, vale muito mais nos perdoar dos pecados do que, teoricamente, nos abençoar nesta terra. Ele se preocupa mais com sua condição espiritual do que com sua situação financeira ou física, como está no texto. Outra dúvida que fica é: Jesus pode perdoar pecados? Já falamos sobre isso. Sim, Jesus pode perdoar pecados. Inclusive perdoou deste homem e também da mulher adúltera em João 8. Só tem autoridade para perdoar pecados aquele que nunca pecou. Por que os fariseus pensavam que Jesus estava blasfemando? Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Marcos 2,7. Como eles enxergavam Jesus apenas como um homem, eles achavam que Jesus estava blasfemando quando disse que perdoou os pecados do homem paralítico. Mas eles não sabiam que estavam diante do Deus Todo-Poderoso, Baruch Hashem. Pois quem vê Jesus também vê o Pai. Veja, disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo,
não as digo de mim, mas o Pai que está em mim. E o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Veja, Jesus explicando para Filipe, um dos seus discípulos, que quem vê ele está vendo o Pai, porque ambos são as mesmas. Entende? Filipe perguntou, mostra-nos o Deus, mostra-nos o nosso Deus, e Jesus disse, eu sou o seu Deus. Entende? Realmente, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ninguém poderia perdoar pecados, exceto Deus. Por isso, os fariseus sempre ficavam perseguindo Jesus. Jesus conhece os nossos pensamentos. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe, por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Mateus 9,4. Aqui aprendemos uma grande lição também. Jesus conhece nossos pensamentos. Antes mesmo de pensarmos algo, Jesus já sabe. A onisciência, um dos atributos divinos. Isso mostra que Jesus é onisciente. Ele conhece tudo antes de acontecer. Mesmo Jesus sendo onisciente, na maioria das vezes ele prefere que digamos com palavras as coisas para ele, assim como ele fez com o leproso, que já estudamos. Jesus perguntou para o leproso, tu queres ser curado? Será mesmo que ele não sabia da resposta do leproso? Óbvio que sim. Esse quarto tópico aqui vai falar sobre a importância de termos amigos legítimos, amigos de verdade. Veja, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, Marcos 2,3. O mais legal é que este homem tinha pelo menos 4 amigos. Isso nos mostra como Deus é maravilhoso. As macas naquela época eram necessárias 4 pessoas para levar a cama ou maca. Deus preparou estes homens para ajudar esse paralítico. Veja aqui a importância de termos amigos. Se esse paralítico não tivesse pelo menos 4 amigos verdadeiros, ele não conseguiria ir até Jesus. É a importância. Temos que valorizar as boas amizades, as amizades verdadeiras. Todas as pessoas precisam de amigos. Lições que aprendemos com este milagre. Existem inúmeras aplicações que podemos pegar deste texto, mas tem 4 lições aqui que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira, tudo aconteceu porque ele foi até a casa de Jesus. A primeira lição que aprendemos é sobre a importância de ir aonde Jesus está. Os 4 amigos e o paralítico foram exatamente na casa de Jesus, pois sabiam que onde Jesus está, algo surreal acontece. Muitas pessoas acham que o lugar não é importante, mas desde o Antigo Testamento sempre vimos que o lugar é importante sim. Deus escolheu o Monte Moriá para o sacrifício de Isaac. Gênesis 22. Deus escolheu o tabernáculo para derramar sua presença. Êxodo 25:8. Jacó, quando acordou do seu sonho no deserto, ele disse, Deus está neste lugar. E eu não sabia. Gênesis 28. Sim, os lugares são importantes. Por isso que quando alguém desengrejado diz que não precisa ir ao templo, eu julgo errado.
A própria Bíblia diz que Pedro e João estavam indo no templo quando curaram o aleijado, em Atos 3. Imagina se o doente não estivesse ido até a porta do templo, chamada de Formosa. Ele teria morrido aleijado. Leiam Atos 3, quando Pedro e João curou um aleijado que estava à porta da igreja. É muito linda essa passagem. Atos capítulo 3, ok? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, temos um versículo maravilhoso sobre isso. Veja: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Atenção, eu escuto as pessoas dizerem que não precisa ir à igreja. Elas até dizem que são a igreja. Eu não vou à igreja porque eu já sou a igreja. Eu vou servir Jesus em casa, porque eu sou a igreja. Errado, você não é igreja. Você faz parte da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é um corpo e Jesus é a cabeça desse corpo, um corpo vivo. Agora pensa comigo, você faz parte do corpo vivo. Se você for o dedo ou um pé, se esse pé ou esse dedo for amputado, o que vai acontecer com o pé e com o dedo? Vai morrer. É óbvio, não existe esse negócio de servir Jesus fora da igreja. O corpo não sobrevive. Um membro do corpo, separado do corpo, não sobrevive. É necessário estar em comunhão uns com os outros para permanecermos vivos. Jesus é o cabeça do corpo e você faz parte desse corpo. Se você for desligado desse corpo, amputado desse corpo, você morrerá, ok? O melhor lugar para você buscar a presença de Deus, sem dúvida, é na sua casa. Como Jesus disse em Mateus 6, porém, a igreja é um lugar para você agradecer e adorar a Deus. Não que você não possa fazer em casa, mas cada ambiente é propício para algo. O paralítico tomou a melhor decisão na vida dele, ir até a casa de Jesus. O segundo ponto que aprendemos nessa lição: tomem muito cuidado com quem você anda. Reveja seus amigos. Esse texto também nos ensina uma valiosa lição sobre a amizade. Ele tinha pelo menos 4 amigos que o ajudaram a chegar até Jesus. Uma pergunta: seus amigos, suas companhias, elas te levam para mais perto de Jesus ou te afastam ainda mais da presença dele? Aprendemos muitas lições com estes amigos, como eles não se importavam com as condições do paralítico. Eles estavam dispostos a ajudar o amigo de qualquer jeito. Eles se doaram para que o milagre acontecesse. Lembra que Jesus disse que a fé dos amigos o curou? Foi a fé dos amigos. Era a fé dos amigos que Jesus estava falando lá no começo da aula, do estudo. Às vezes, vale muito mais ter poucos amigos, porém úteis, que estão sempre com você, do que ter vários amigos inúteis que nunca vão te ajudar. Reflita aqui comigo agora. Se você fosse o paralítico, você teria 4 amigos para carregar sua cama e te levar para a igreja?
ou para próximo de Jesus? Meu Deus, reflita. Irmãos, amigos, que estudo maravilhoso. Pode ser que você seja uma pessoa que não tem muitos amigos, mas fique tranquilo. Jesus é o seu maior amigo. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus dizendo que nós somos seus amigos. João 15:15. A terceira lição que aprendemos: uma atitude vale mais do que 1000 palavras. A atitude deles subirem pela escada até chegarem no telhado foi algo muito ousado. Isso realmente mexeu com o coração de Jesus. Eles poderiam ter ficado lá fora, gritando: Jesus, venha para fora, não conseguimos entrar, é pesado, etc, etc. Porém, tomaram uma atitude ousada, levaram o paralítico até o topo da casa e depois desceram até Jesus. Já imaginou a ousadia destes homens? Na maioria das vezes, as palavras não representam nada, mas uma atitude com coragem vale muito mais. Muitas pessoas querem honrar a Deus apenas nas palavras, como os fariseus, porém desagradam com suas atitudes. Outro exemplo clássico que Jesus ama a atitude é da mulher do fluxo de sangue. Já estudamos sobre isso, sobre ela. Ela rompeu as barreiras e tocou na orla de Jesus, até que dele saiu virtude, até que dele saiu o poder. A sua atitude tem chamado a atenção de Deus? Tem? Se não tem, repense o que você tem feito. Jesus é apaixonado por pessoas ousadas que têm intrepidez em suas atitudes. Uma atitude vale muito mais do que 1000 palavras. A quarta lição que aprendemos com esse texto: ter fé na palavra profetizada. Ter fé na palavra profetizada. A Bíblia diz que Jesus disse para o paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o versículo termina dizendo: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Isso é maravilhoso. Ele poderia ter duvidado e falado: como vou levantar se sou paralítico? Mas a fé dele era tanta que apenas com a palavra de Jesus já era suficiente para ele crer e pegar sua maca e ir embora. Observe que o texto diz que Jesus não tocou nele, apenas disse: levanta-te e vá. Uma palavra vinda do trono, ela pode mudar completamente sua vida. Basta crer. Que lição maravilhosa! Eu aprendi muito com essa lição. Espero que vocês possam extrair dessa lição coisas maravilhosas como eu estou extraindo. E aqui finalizamos mais um vídeo da série As Mensagens por Detrás dos Milagres de Jesus. De novo, eu peço, compartilhe. Se não for relevante para você, possa ser para outro. Compartilhe, se inscreva no meu canal, curta, ok? Que Deus te abençoe e te guarde, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.